Boa noite, caros ouvintes. Está começando nessa sexta-feira, 13 de março de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça de número 1050. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite nos 1.600 kHz, AM da Rádio 9 de Julho, nos trabalhos técnicos, o monstro Michel Silva. Olha ele aí, grande Michel. Graças a Deus, quero com muita alegria, com muita vontade, né? Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. Sabe, eu sinto muita gratidão no coração, gente. Aos poucos, a gente vai aprendendo na vida a cultivar a gratidão. Cultivar a gratidão é uma belíssima oportunidade de nos colocarmos diante da providência de Deus. Sabe, você cultivar a gratidão por tudo de bom que as pessoas fazem em nosso favor é uma forma da gente agradecer em primeiro lugar a Deus, porque as pessoas estão agindo, mesmo que não saibam, sob a providência de Deus. E tem muita gente que sabe que está agindo sob a providência de Deus e dá para nós coisas boas, oferece para a gente oportunidades, oferece para a gente soluções de problemas que são muito graves. Enfim, aprender a cultivar a gratidão é importantíssimo. Importantíssimo para a vida e importantíssimo para a gente compreender os temas que nós estamos estudando, que são as virtudes teologais. E conforme eu vou direcionando a minha visão para as coisas de Deus, para o sofrimento das pessoas, para aquilo que eu recebi de bom, tanto de Deus, e sempre é de Deus, mas tem certas situações que vêm direto de Deus e tem certas situações boas que passam pelas pessoas. Deus usa as pessoas como instrumento para nos dar coisas boas, nos ensinar coisas boas. Então, eu fico muito grato de estar na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, da Paróquia Nossa Senhora do Brasil manter esse programa, que não é fácil. E eu fico muito grato com a presença de todos vocês. Sabe, isso para mim é um alento para a minha vida. Não é só um alento para o programa, é um alento para a minha vida. Veja, nós formamos uma pequena comunidade, uma comunidade que está estudando nos tempos de hoje, nos tempos de um profundo afastamento das coisas de Deus, nós estamos justamente estudando as coisas de Deus. Sabe, um tempo de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o afastamento generalizado das coisas de Deus. A sociedade se afasta de Deus. Isso é grave, isso é um pecado grave, muito grave. Então, nós vivemos num tempo de profunda apostasia. Então, muitas pessoas se afastaram de Deus, muitas pessoas hoje ignoram completamente a história da igreja, a situação da igreja, ignoram os sacramentos, ignoram tudo. Muitas pessoas estão voltando para a igreja. Isso é importante. Muitas pessoas estão voltando para a igreja, porque o Espírito Santo ele não deixa de agir. Muitos estão voltando. E muitos que estão voltando, voltam carregados de uma visão de mundo, uma visão de sociedade que se afastou de Deus. Então, aderiu a esse pensamento que nos propõe uma independência total de Deus. Então, está em choque, sabe? Estou voltando para a igreja, estou aprendendo um monte de coisa, mas a minha realidade é outra. Então, esse choque é difícil. Então, é necessário que a gente possa acolher as pessoas com paciência, com amor, com perseverança e, principalmente, sob a luz do Espírito Santo, para ajudar as pessoas que estão voltando para a igreja. Porque, muitas vezes, as pessoas que voltam para a igreja voltam carregadas de preconceitos contra a igreja. E o mais triste é que muitas vezes as pessoas, ao voltarem na igreja, não estão preparadas para encontrar as dificuldades que as pessoas que estão dentro da igreja passam. As heresias,
os enganos, os erros, essa confusão generalizada que é obra do demônio. Então, não só nós vivemos numa apostasia, a sociedade vive numa apostasia, que é esse afastamento completo das coisas de Deus. Essa indiferença com Deus, indiferença com a igreja, vai muito contra a virtude da fé. Percebe? E se você não cultiva a virtude da fé, você não cultiva as outras virtudes, você não cultiva os dons de santificação, você não vai cultivar os sacramentos, você não vai cultivar os mandamentos. Então, é uma vida vivida no pecado. E o pecado deixa uma série de consequências no coração de todos nós. Quando essas pessoas, uma parte dessas pessoas voltam para a igreja, elas vão se deparar não só com os problemas que estão lá fora, e que esses problemas que estão lá fora são trazidos por essas pessoas que estão voltando para a igreja, e graças a Deus estão voltando para a igreja, já está trazendo todo o vício no egoísmo, o vício no orgulho, o vício na prepotência, o vício na indiferença, né? O vício na impureza, e o lugar que essas pessoas têm que ir é para a igreja. Ao que essas pessoas chegam na igreja, elas pensam que elas vão encontrar na igreja as pessoas que já estão santificadas, perfeitamente santificadas. Nós não estamos perfeitamente santificados. Todos nós carregamos todas essas tralhas que essa sociedade ateia e materialista, que apostatou, por isso está ateia e materialista, apostatou. Nós também carregamos muito disso dentro de nós. Então, esse choque é um choque importante. E aí você, dentro da igreja, além desse choque que você vai ter, você vai ver pessoas que estão cometendo erros primários dentro da igreja. E aquilo choca. Agora, a igreja não tem culpa. A igreja é uma instituição santa, criada por Deus, não foi criada pelos homens. A igreja é absolutamente santa, sustentada pelo Espírito Santo. Se não fosse sustentada pelo Espírito Santo, não existiria. Nós que chegamos na igreja, nós que voltamos para a igreja, nós que estamos na igreja, é que carregamos uma série de problemas. Só que, além dos nossos problemas, existem as heresias, que são pessoas que são muito bem formadas, intelectualmente falando, que não conseguem se colocar sob a ação do Espírito Santo para discernir o que a igreja ensina. Então, o discurso da sã doutrina, naquela área específica da heresia é um erro que a pessoa acolhe, que ela não aceita, por exemplo, a doutrina da igreja naquele ponto específico. Então, a pessoa, ela começa a escutar outras pessoas que estão dentro da igreja que propõem soluções para problemas que não estão de acordo com a sã doutrina. Tem uma aparência de doutrina, tem uma aparência de justiça, tem uma aparência de correção nessas heresias. Então, essas pessoas estão carregadas realmente de boas intenções, as pessoas que ouvem isso e não aceitam o que a igreja ensina. Mas essas pessoas podem ter coração bom, podem ter uma boa intenção, só que elas estão enganadas, foram enganadas por um discurso que não está de acordo com a sã doutrina da igreja. E aí você vai encontrar as grandes heresias que foram entrando na igreja, ou que saíram da igreja, desde o comecinho de quando Jesus instituiu a Igreja Católica. Então, hoje nós estamos diante de várias heresias, hoje, dentro da igreja. E não só dentro do catolicismo, no protestantismo, essas heresias elas estão agindo dentro do universo cristão. Então, nós precisamos estar atentos a essas heresias, profundamente atentos a essas heresias. E como é que a gente combate heresia? A gente combate heresia de muitas formas. Não basta só chegar para a pessoa que está dentro da heresia, por exemplo, uma pessoa, ele ou ela, que aderiu à heresia da teologia de libertação, que foi condenada por muitos papas, João Paulo II, Bento XVI. Então, veja, essas pessoas, eu não posso chegar nessas pessoas com prepotência e falar, você está errado, vocês estão vivendo. Não é assim que a gente corrige. Percebe que todos nós carregamos alguns erros dentro de nós também.
Todos nós. Todos nós temos um comportamento que não está de acordo com alguma parte da sã doutrina. O problema é quando a gente se apega a esse comportamento que não está de acordo com a sã doutrina e faz disso uma bandeira, e faz disso uma razão de vida. Ao invés de permitir a correção adequada, corrigir o rumo, olha, a sã doutrina ensina isso. E essa linha que você está seguindo está indo contra a sã doutrina nisso, nisso, nisso e nisso. Mas como é que a gente faz isso? Sabe, com sabedoria, com caridade, não com dedo no rosto, porque aí você vai aprofundar a divisão. Então, requer da gente, primeiro, conhecimento da sã doutrina. Requer da gente também sabedoria do alto, para quando corrigir e como corrigir. Eu concordo, eu estava vendo aqui as mensagens, o Carcará me mandou uma mensagem muito interessante, e depois eu leio as outras mensagens que eu recebi. Ele fala, eu gostei da mensagem que ele me mandou, e ele concorda com a aula que nós falávamos sobre a heresia da teologia de libertação. E ele ficou chocado de ver um religioso inserido nisso e vivendo nisso e pregando isso. Eu também fiquei chocado muitas vezes, Carcará. Muitas vezes. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou contar um pedaço da minha história para que a gente compreenda como a gente deve trabalhar em relação às heresias. Veja, a família do meu pai é uma família tradicional católica do Líbano, maronita. Só para você ter uma ideia, o meu sobrenome é Marão. É o mesmo sobrenome do santo Marão, São Marão do Líbano. Conta, minhas tias mais velhas contavam, as irmãs do meu pai quando eram vivas, que a nossa família tem uma descendência do ramo da mesma descendência de São Marão. Por isso que chama Marão. Então, meu sobrenome é Marão. Então, veja, a tradição católica na minha família, na família do meu pai, vem de gerações do Líbano. Gerações, não é uma 10, 20, 30, são gerações de católicos que viviam no Líbano e lá ajudaram a construir a sociedade, inclusive uma cidade chamada Miziara. Por sinal, meu sobrenome é Marão Miziara. Então, veja, existe aqui uma grande tradição católica na família do meu pai. Num determinado momento da história da família do meu pai, lá no Líbano, a perseguição religiosa contra os católicos, promovida por uma outra religião, que eu não vou falar o nome, foi tão cruel, foi tão brutal, que o meu tataravô, ou bisavô, não me lembro mais, teve que pegar a família inteira dele, ele era médico e prefeito dessa cidade Miziara. Ele teve que pegar a família inteira dele, colocar no navio e fugir. Porque se ele continuasse no Líbano, na cidade de Miziara, ele seria morto, ele e a família inteira dele, porque ele ousou ser prefeito de uma cidade católica e a cidade era católica. Então, meu bisavô não teve dúvida, ele pegou, pôs todo mundo no navio, abandonou tudo, abandonou os negócios, era médico, abandonou o dinheiro, abandonou tudo e veio para o Brasil. Então a gente carrega, graças a Deus, na nossa família, uma tradição católica de muito tempo. Quando a gente enxerga dentro da igreja uma heresia, isso dói demais, porque não está de acordo com aquilo que todas as gerações aprenderam. Dói muito. Então, quando eu agora, voltando para mim aqui, quando eu fazia faculdade, quando eu comecei a fazer faculdade, eu acabei me afastando da igreja, e a minha família também acabou se afastando da igreja, justamente por causa da heresia da teologia de libertação. Foi o grande erro que eu cometi na minha vida. Eu acredito que tenha sido o grande erro que o meu pai, que os irmãos deles também, e as irmãs, de alguma forma, também cometeram, porque a gente nunca deve se afastar da igreja por causa das heresias.
É o contrário. Nós precisamos aprender a estar na igreja, a ser igreja e saber como combater as heresias. Então, para combater a heresia da teologia de libertação, não basta só falar, ó, isso aqui é heresia, isso aqui está errado. Porque quem está dentro não enxerga. Por quê? Deixa eu tentar explicar. Eu tenho explicado isso, essas aulas todas, mas não custa a gente rever. As pessoas carregam dentro de si muitos traumas. E ao invés de trabalhar esses traumas com Cristo, eles escondem esses traumas. Eles deixam lá dentro, essas pessoas deixam dentro de si uma série de medos, de traumas, de complexos, em vez de colocar isso nas mãos de Cristo e deixar Jesus cuidar disso. No poder do Espírito Santo, as pessoas guardam isso. Ou então tentam um tratamento só psicológico, sem um aprofundamento religioso em relação a esses traumas. O que acontece? Esses traumas estão latentes. E aí você começa a agir e a reagir, não mais de forma racional, mas muitas vezes de forma não racional, movido por esses traumas. Então, quando chega alguém que propõe algo, que tem uma aparência de justiça, que tem uma aparência de combate contra o mal, que tem uma aparência de combate contra quem, entre aspas, está causando o mal, essas pessoas que estão movidas por um monte de traumas e complexos são facilmente coaptadas por essas heresias. Então, uma pessoa que entrou numa heresia, que ensina a heresia, que apresenta a heresia, ela está, muitas vezes, completamente cega. E aquilo para ela passa a ser o sentido da vida. O porquê que ela vive. Eu vivo para combater a injustiça social, de acordo com o que a heresia da teologia de libertação me ensina. Então, veja, essa pessoa passou, por exemplo, por grandes injustiças, assim como todos nós passamos por grandes injustiças. E aqui é o grande erro da teologia de libertação, um dos. Não é só um grupo que passa por injustiças. Todos nós, de manhã, de tarde, de noite, estamos sujeitos a passar por grandes injustiças. Basta você ver a quantidade de corrupção que acontece no Brasil. Você percebe? Então, não é só um grupo que padece. Todos nós padecemos. Então, quando você fecha só num grupo, olha, tal grupo sofreu injustiça. Todos os grupos sofrem injustiças. Todas as pessoas sofrem injustiças. Esse é um dos erros. Mas quem sofreu uma injustiça brutal desde pequeno, quando escuta esse discurso, olha, a culpa da injustiça que você passou é daquele outro grupo. Para quem está com o coração completamente desequilibrado pelos traumas, pela angústia, pela ansiedade, pelos medos, pelos complexos, que não deixou Jesus cuidar, que não deixou o Espírito Santo sarar, que não deixou o Espírito Santo tratar, derramar o seu bálsamo, que não experimentou o amor de Deus, para que o amor de Deus possa suprir toda a falta de amor que nós passamos. Essas pessoas, quando escutam isso dentro da igreja, vão aderir de corpo e alma. Então não adianta chegar para uma pessoa dessa e falar, você está errado. Porque o discurso herético é um discurso apaixonante, porque ele ataca o orgulho do ser humano, ele ataca as carências do ser humano. Você compreende? Então, como é que você vai trabalhar as pessoas que caíram na heresia? Então, não basta só acusar a heresia. Você percebe? Não basta, isso não é o suficiente e não é efetivo. Então, qual que é o melhor caminho? Quais são os caminhos para trabalhar combatendo heresias? Em primeiro lugar, sã doutrina. Vamos ensinar a sã doutrina. Veja, é um processo longo, não é imediato, não é uma varinha de condão que vai resolver. Então, você vai apresentando, como nós fazemos aqui, o catecismo da Igreja Católica. É necessário que haja muito mais encontros que formam o catecismo da Igreja Católica. Por isso que eu falo, eu tenho muita gratidão a Deus por termos essa formação sobre o catecismo da Igreja Católica. Então, a partir do momento em que eu já tenho uma noção correta, mais aprofundada do que é a sã doutrina,
fica mais fácil de eu perceber aonde estão os erros. Agora, eu já estou prevendo ou prevenindo que a gente caia nesses erros heréticos. Mas quem não tem ou não teve essa formação e já caiu nesse erro herético, como é que a gente trabalha? Sabe, não adianta a gente bater de frente e falar, você está errado. Eu não sei se você participa do programa desde o começo, faz desde o comecinho do programa que eu venho trabalhando esses temas sobre heresias, principalmente sobre o modernismo, sobre o pós-modernismo, e dentro desses conceitos de visões filosóficas, se encaixa a heresia da teologia de libertação, que é marxismo e marxismo cultural. Então, nós já estamos trabalhando isso há muitos anos, alertando as pessoas, veja, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Não é uma vez só, várias vezes. Então, aos poucos, as pessoas vão compreendendo um processo. Então, é um processo que leva tempo. Veja, se você percebe alguém que está muito mergulhado nisso, além do tempo, é necessário uma correção fraterna. Mas quem é que vai fazer essa correção fraterna? Sabe, chegar para essa pessoa, chegar para esse padre, para esse leigo, para essa leiga, para esse religioso, para esse coordenador de grupo, para esse coordenador de trabalhos na igreja, que está mergulhado na heresia. Como é que se faz isso? É necessário que tenham 2, 3 ou 4 pessoas que tenham uma vivência de sociedade adequada e de vida religiosa para conversar com essa pessoa. É assim que corrige individualmente. Não é brigando, não é pondo o dedo na cara. Por que não é brigando e não é pondo o dedo na cara? Porque, veja, nós todos carregamos muitos erros dentro de nós. Talvez nós não tenhamos caído na heresia da teologia de libertação. Graças a Deus. Mas muitas vezes nós caímos em outros erros e não percebemos. Veja, se alguém chega para mim com agressão, com violência e joga na minha cara os meus erros, será que isso é o melhor caminho? Veja, é isso que eu quero que a gente compreenda. A correção é necessária? Claro que é, mas tem que ser feita com sabedoria. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é formação. E essa formação vai levar tempo, muito tempo, para as pessoas aprenderem, compreenderem, digerirem. E fazer o balanço. Espera um pouquinho, o que está sendo falado lá está errado. Aquela pessoa do grupo de oração falou uma coisa que não está de acordo com o catecismo da Igreja Católica. Você percebe? É criar esse espírito no coração da cristandade dos parâmetros corretos. Isso leva tempo, humanamente falando. Agora, quando você percebe alguém que está trabalhando de forma agressiva em favor dessa heresia, não é se acovardar, é usar o que a igreja ensina. Pegar 3, 4, 5 pessoas de caminhada, pessoas que têm vivência. Não são pessoas que estão fugindo do mundo e acharam melhor trabalhar na igreja. Pessoas que têm família, que têm trabalho, que têm profissão, que têm vivência social e que estão engajados dentro da sã doutrina, de preferência junto com algum religioso, com o padre, com os 2, 3 paroquianos, vamos conversar com essa pessoa. É assim que a gente trabalha. Porque se você for bater de frente, não vai dar certo. Percebe? Porque a gente não tem como ir no coração dessa pessoa. O único que pode chegar no coração dessa pessoa que está vivendo na heresia é o Espírito Santo. E aqui entra um outro ponto da correção, meu caro amigo Carcará. É rezar por essa pessoa. Porque essa pessoa também precisa ser salva. A gente olha para essa pessoa, porque a gente ama tanto a igreja, como um inimigo.
essa pessoa realmente está agindo como inimigo da igreja. Assim como nós, quando estamos no pecado, também agimos como inimigos da igreja e inimigos de Cristo. Então, é isso que precisa ficar claro no coração da gente. Não é ficar quieto diante do erro, é saber corrigir. É saber quais são as ferramentas que Deus nos dá para a gente corrigir, para a gente ser corrigido e corrigir. Você compreende? Então, não é uma questão de eu estou certo e você está errado. Na realidade, é isso mesmo. Quem segue essa doutrina está certo, e quem não segue está errado. Agora, como é que a gente corrige isso? Sabe, não adianta bater de frente e olhar essa pessoa como meu inimigo. E aqui é o grande ponto que nós estamos tomando um banho terrível. Sabe? Aqui nós estamos caindo muito feio. A correção é feita com sabedoria do alto e com caridade. Não com raiva no coração. Não olhando para essa pessoa como inimigo, por mais que essa pessoa esteja se comportando como inimigo. E aqui entra um outro lado em que eu preciso ser trabalhado. Eu preciso que Deus cure no meu coração a raiva que eu sinto em relação a isso. Gente, quando eu comecei a participar de novo da igreja para valer e recebi todo o ataque da teologia de libertação, não tem como você não ficar com raiva, não ficar triste, não ficar magoado, não ficar chocado, não ficar... Sabe, como é que pode um negócio desse? Como é que essa gente até hoje tem o poder que tem, a influência que tem, a força que tem? Gente, isso é heresia. A heresia funciona desse jeito. Sabe? Então, o que acontece? Como é que a gente corrige isso? A raiva, se eu for bater de frente com a pessoa, não sou eu que estou batendo de frente com a pessoa, é a raiva que eu sinto que está batendo de frente com a pessoa. Lembre-se que essa pessoa pode estar carregando um monte de trauma, de complexos, de medos, que nem nós, que não foram curados, que não sabem, inclusive, que Deus pode curar isso. Você compreende? Então, a grande correção leva tempo. Não é ímpeto, é parresia. Não é ímpeto humano. Guarda bem isso, Cacará. Não é ímpeto humano, é parresia. É fogo de Deus. E o fogo de Deus te leva a agir de forma sábia, não agir de forma intempestiva. Então, ao longo desses anos todos que tem o Kairos, graças a Deus, nós estamos trabalhando esses temas de heresias modernistas e pós-modernistas das mais variadas formas. Eu tenho certeza que muita gente que escuta o programa desde o começo já tem um instinto para perceber, olha, isso aqui que essa pessoa está falando está errado, não está de acordo com a sã doutrina. Veja, esse é o primeiro passo. O segundo passo é corrigir essa pessoa. Como é que corrige? Correção fraterna. 2, 3, 4, em comunidade, de preferência com o padre. Ah, mas e se for o padre? Aí você vai ter que ter mais cuidado ainda. Aí você vai ter que se preparar, essas 3, 4 pessoas vão se preparar para conversar com esse padre. Vão participar de missa diária, vão fazer jejum, vão fazer oração, vão se colocar sob a ação da intercessão e sobre a ação da intercessão dos santos. Meu amigo, chama-se combate espiritual. Nós não estamos lidando com os homens, nós estamos lidando com o mal agindo nos homens. Então nós precisamos ter uma sabedoria que a igreja sempre mostrou e nos dá o caminho para ter, que é a ação do Espírito Santo. Então não adianta eu ir conversar com esse, por exemplo, se for um padre, não adianta eu ir conversar com esse padre de peito aberto. Olha, o senhor está errado, por que o senhor falou isso? Esse homem aprendeu isso no seminário. Então como é que você vai falar isso para uma pessoa que teve uma formação que nesse ponto estava equivocada? Então é necessário sabedoria para lidar com isso, Cacá. Paciência e principalmente
amor. Veja, essa pessoa não é meu inimigo. Ela está agindo como inimigo da igreja, de Cristo, e a igreja somos nós. Ela está agindo contra. Mas talvez ela não perceba. Agora, tem pessoas que talvez estejam dentro da igreja com a intenção maligna. Já é outra coisa. E aí, não cabe a nós. Aí é função do magistério da igreja. Sabe? São os padres, são os bispos que vão ter que trabalhar esses temas com quem está com má intenção. Isso é uma outra coisa. Tá? Mas a maior parte das pessoas que caíram nas heresias, sabe, tem o coração que está machucado. Então nós precisamos compreender o processo, cara. Não basta chegar e falar está errado. Não funciona. Agora, feito isso, correção fraterna de forma adequada, com amor, com sabedoria, com discernimento, com formação, com base, sabe, com moral para falar, sabe, profissionais que trabalham no dia a dia, que pagam impostos, que são honestos, que vivem uma vida, sabe, pessoas que têm exemplo para falar e vivência na igreja. E aí depois, rezar por essas pessoas. E aqui é tão difícil quanto amar essas pessoas. Rezar por elas. Eu vou dar um testemunho pessoal que não tem nada a ver com Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Sou eu. Uma das grandes dificuldades que eu tenho é rezar por governantes, seja em qual nível for, que eu sei que estão corrompendo e corrompidos. Que estão propondo soluções marxistas para o mundo ou para o seu país. Soluções que vão brutalmente contra a igreja. Então, rezar por esses governantes, eu só consegui fazer isso de alguns anos para cá. Porque realmente é muito difícil rezar pelo inimigo. Porque a gente só identifica o inimigo como pessoa. A gente esquece que por trás do inimigo existe a ação de um outro inimigo. E é esse que a gente tem que combater. Então não é tão fácil trabalhar e corrigir as heresias. É necessário tempo e ação da graça que nos santifica, porque eu preciso ter paciência, amor e sabedoria que vem do alto. Não vem de mim. Então, quando você vê hoje as pessoas fazendo coisas erradas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu vejo, eu nunca fiz isso, mas eu já orientei muitas pessoas que passaram por isso e precisaram fazer. Quando você vê um sacerdote que já conversou com o sacerdote, já fez a correção fraterna, e o cara continua, e o sacerdote continua no erro e propagando o erro, tem que mandar uma carta para o bispo. Sabe, você, 3, 4 que corrigiram o padre, mais uma parte maior da Assembleia, sem fazer escândalo, sem fazer briga, sem falar pelas costas. Manda uma carta, olha, a nossa paróquia está passando por essa situação, assim, assim, assado. O padre está falando isso, isso, isso. Está propondo esse tipo de ensino assim, assim, assado. Nós já conversamos com o padre, nós já trocamos ideias com o padre, já fizemos a correção fraterna, e o padre continuou fazendo esse tipo de coisa. Então nós estamos comunicando ao senhor bispo para que o senhor nos ajude. Sabe, não é criar um espírito de revanche, de briga, sabe? Aí o bispo vai conversar com o padre. É assim que as coisas vão sendo corrigidas, gente. Entendeu, Cacara? É assim. As coisas não são automáticas. A igreja é mãe, tanto de nós que não caímos na heresia da teologia de libertação, quanto das pessoas que caíram na heresia da teologia de libertação. Jesus Cristo morreu por nós que não caímos na teologia de libertação, assim como morreu pelas pessoas que caíram na heresia da teologia de libertação. A igreja é mãe. Então, ela não pode tirar o filho. Uma mãe não exclui nenhum filho.
É isso que é muito difícil para nós entendermos nesses tempos que nós vivemos. Isso é muito difícil, cara, muito difícil, porque não é o que a gente vive. Sabe, nós vivemos num tempo de imediatismo brutal. Detectei um problema, então eu tenho que resolver esse problema agora. Pá! Tem certos problemas que são resolvidos na hora e tem certos problemas que não são resolvidos em pouco tempo. Veja, uma mãe que vê um filho doente não vai jogar fora o filho doente. Ela vai se debruçar sobre aquele filho doente. Veja, isso é igreja. Por isso que não é tão fácil corrigir heresias. Porque não é algo automático, não é matemática. 2 mais 2, 4. Se eu somar 2 números ímpares, vai dar o número par. Matemática é matemática. Se o número foi aqueles monstruosos números, que você tem 20 casas e a última casa é ímpar, você vai somar com outro número que tem 20 casas e a última casa é ímpar também, você sabe que aquele número monstruoso que vem da soma vai ser par. Isso é uma regra matemática. Matemática é pura lógica. Então, por exemplo, você está numa empresa, você tem um problema para resolver, você vai ter que resolver aquilo rapidamente, porque senão você vai quebrar a empresa. Você compreende? Esta mentalidade não se encaixa na mentalidade de uma mãe, ou de um pai, ou da igreja. Porque aquela criança, aquele jovem, aquele adulto que caiu na heresia, que caiu no pecado, não é um problema. Cristo morreu por ele, e por ela, e por mim, e por você. Como é que a mãe vai corrigir? Como é que a mãe vai agir? Vai orientar, vai ensinar, vai insistir, insistir, e vai rezar, dobrar o joelho no chão, rezar, insistir, rezar, ensinar, insistir. Por isso que nós precisamos de um dom chamado dom da fortaleza, porque senão a gente não aguenta. Exemplo, Santo Agostinho. Foi um homem devasso, orgulhoso, prepotente, sabe? Até que ele encontrou, porque ele tinha dentro dele a sede pela verdade, até que ele encontrou alguém dentro da igreja que era tão inteligente quanto ele, que mostrou para ele a verdade, com coerência. Só que por trás desse processo de Agostinho ir dando cabeçadas na vida, até encontrar um bispo católico tão inteligente quanto Agostinho. E aqui fica uma lição para você, Carcará. Vai procurar no Google quem é esse bispo que ajudou Agostinho a encontrar a verdade, depois que Agostinho procurou a verdade num monte de lugares. Então, junto com este bispo, Agostinho foi compreendendo um monte de coisa pela ação do Espírito Santo. Agora, quem passou a vida rezando por Agostinho? Santa Mônica, sua mãe, que sofreu a beça, sofreu horrores. Esse processo de conversão de Agostinho custou anos, décadas, muito sofrimento, muito choro, muita dor, mas depois a igreja recebeu um doutor. Percebe? Então, veja, compreenda. O problema é a heresia. O problema não são as pessoas. Nós acostumamos a achar que o problema são as pessoas. Eu me incluo. Não me excluo disso, não. Este processo de cura interior é importantíssimo, tanto para eles que estão na heresia, quanto para nós. Talvez seja por isso que Deus permita que aconteçam heresias na igreja, para que a gente não se ensoberbeça. Quem está fora da heresia não se sinta melhor que os outros. Para que a gente se compadeça do sofrimento desta pessoa que está na heresia. E que a gente aprenda a olhar essa pessoa não como um inimigo, mas como quem foi enganado pelo inimigo. E eu te pergunto, a você e a todos que nos escutam, alguma vez eu também já fui enganado pelo inimigo? Todas as vezes que nós pecamos, o inimigo ganhou. Então, aqui está um processo que é necessário muita sabedoria,
muito discernimento, muita oração e ação adequada. Presta atenção. Oração e ação adequada. Não ímpeto humano, parresia, fogo do Espírito Santo. Vamos fazer um intervalinho e a gente já continua, porque a mensagem que o Carcará me mandou é uma mensagem muito boa, que nos permite fazer esse tipo de lembrança, de estudo, de resposta ao que você me mandou, tá, Carcará? Deixa só, antes do intervalo, falar que eu vou ler depois todas as mensagens que eu recebi no dia, antes de terminar o programa. Eu vou ler todas as mensagens que eu recebi no dia 3 desse mês. E dentre as mensagens que eu recebi no dia 3 desse mês, tá essa mensagem do Carcará, tá a mensagem da... Deixa eu ler pelo menos uma aqui antes. Da Iricene, muito obrigado, Iris, pela sua presença, pelo carinho. Tá a mensagem deixa eu ver quem mais aqui. Maria de Lourdes Alves, lá de Pernambuco, muito obrigado pela sua audiência. Da Cícera Campina, agradeço demais as suas orações pelo programa e por mim. José Robertino da Silva voltou a escutar o programa, ele e a esposa dele, muito obrigado. A Cícera Cardoso, eles pedem oração, né? Depois, no final do programa, a gente fala. Cida Chaves, muito obrigado. Cida, Maria de Lourdes Alves e Marlene dos Reis, muito obrigado por todas as mensagens de você. Depois do intervalo, o Carcará me mandou uma outra dúvida, junto com a heresia da teologia de libertação, como combater essa teologia de libertação de forma adequada. E tem uma outra dúvida que depois do intervalo a gente vai conversar, tá bom? Vamos lá. Vamos voltar? Vamos lá. Gente, eu agradeço muito as questões. Essa questão que o Carcará fez, realmente uma questão muito boa para a gente esclarecer uma série de coisas. E eu sugiro a vocês, sigam o exemplo do Carcará. Mandem as suas dúvidas, mandem os seus questionamentos, que a gente conversa, a gente está aqui para isso. Não é só ensinar, não é só apresentar os temas, é a gente discutir os temas, que nós estamos fazendo agora. Gente, ó, hoje não vai dar para a gente continuar a aula de Virtude da Esperança. Nós vamos continuar na segunda-feira, porque essas mensagens que o Carcará me mandou, eu não posso ler aqui, Carcará, porque eu não posso ler isso publicamente na rádio. Mas eu compreendo perfeitamente o que você falou, tá bom? E estou respondendo na medida em que eu posso. Então, em relação à heresia da teologia de libertação, eu acho que eu respondi. Como é que a gente deve corrigir? E como é que nós devemos nos colocar diante disso? Gente, não deixa que a raiva tome conta. Então, é real. Heresias acontecem na igreja desde o primeiro instante que os apóstolos começaram a trabalhar juntos. Perseguição, heresias, pessoas ensinando errado, isso faz parte da história da igreja, porque somos nós que fazemos isso. Mas a igreja é santa. Santa. A igreja não erra. Quem erra somos nós. Tem que ficar bem claro. Heresia é uma coisa e nós que cometemos a heresia é que agredimos a igreja. Só que isso precisa ser corrigido. O Carcará tem razão, tem que corrigir. Como é que corrige? Não é colocando o dedo na cara. Essa é a pior forma de correção. Sabe, gente, uma coisa é você se omitir diante do erro, da heresia que está sendo pregada. Outra coisa é você saber corrigir. Então, nós precisamos aprender a corrigir de acordo com o que a igreja ensina. Isso tudo que eu falei para o Carcará serve para todos nós e para todo tipo de erro que a gente encontra na igreja. Agora, Carcará, tem um outro ponto que aqui é mais delicado ainda, que você falou da renovação carismática. Essa visão que as pessoas têm que a renovação carismática é uma influência protestante que entrou na igreja. Eu não sei até que ponto isso é correto, Carcará. Eu não sei até que ponto essa ideia, este conceito, que está disseminado na mente de um monte de gente que segue uma linha mais tradicional. Eu não tenho nada contra a linha tradicional. Já falei para vocês, não sei se eu já falei. Eu não gosto do tradicionalismo radical, que não aceita uma série de coisas, que está, inclusive, em pé de separação da Igreja Católica.
Eu compreendo muita coisa que as linhas mais tradicionais propõem, compreendo e acato, acho que eles têm razão em muita coisa, mas esse tradicionalismo radical não é legal. Nada que é muito radical, humanamente falando, é legal. Então, veja, esse conceito que muitas pessoas que seguem essa linha mais tradicional, da qual, por exemplo, eu gosto e admiro, mas não concordo com algumas coisas que falam. Como eu também não concordo com algumas coisas que aconteciam na renovação carismática católica. Por isso que a gente não pode ficar fechado em grupos. Abrir cabeça no catecismo, na palavra de Deus e na ação do Espírito Santo. Veja, eu vou tentar te explicar. Da mesma forma, Carcará, que eu voltei para a igreja através da renovação carismática católica. Depois que meu pai morreu, eu fui fazer um encontro da renovação. Eu, pessoalmente, não era muito ligado nisso. Eu acho que eu tenho muito mais a ver com uma linha mais tradicional. Mas quando eu fui para a renovação, quando eu participei da renovação, aquilo para mim foi um choque. E não um choque negativo. Eu tinha uma visão negativa da renovação. Mas quando eu comecei a viver dentro da renovação, por que eu aceitei viver dentro da renovação? Porque está dentro da sã doutrina. Há uma diferença muito grande entre um movimento da igreja, renovação, os tradicionais, dentro dos tradicionais a Opus Dei, uma série de outros movimentos, tem os focolares, tem uma série de movimentos acontecendo dentro da igreja, uma série deles. Então, se esses movimentos estão de acordo com a sã doutrina, está tudo bem. Você vai aprendendo aqui, vai aprendendo ali. O que a gente não pode é ficar fechado nesses movimentos. Então, desde quando eu voltei para a igreja, eu encontrei uma resistência tremenda da teologia de libertação contra aquilo, esse mergulho no Espírito Santo que a renovação propunha, assim como dos mais tradicionais. Percebe? Então, a resistência que eu vivi na linha da renovação carismática, em relação à teologia de libertação e aos mais tradicionais, dos quais eu me incluía, aquilo para mim foi um choque. E eu fui estudar. Sabe, não fiquei no choque, eu não fiquei nossa, que absurdo, que coisa. Eu percebi que dentro da renovação, nos grupos que eu vivia na renovação, eram grupos profundamente católicos. Eu percebi que eram grupos profundamente ligados à Virgem Maria. Talvez tenha sido o grupo que eu vivi lá na Moca. Eram grupos que tinham os sacramentos da igreja como base, como vida. Pessoas que viviam assim, que tinham um amor profundo pela Eucaristia, que tinham um amor profundo pela Virgem Maria, e aquilo me deixou confortável. Porque, para quem estava fora da igreja e não tinha todo esse conhecimento de estudo naquela época minha, isso foi para mim uma porta aberta. E eu não conseguia compreender por que aquelas pessoas mais tradicionais tinham tanta raiva da renovação. Eu fui aos poucos compreendendo por que a teologia de libertação tinha raiva da renovação. Estudei pra caramba. Fui estudar filosofia, fui estudar toda aquela história que chegou até o marxismo cultural. Agora, essa história de falar que a renovação carismática católica é pura influência da igreja protestante, ou uma influência muito grande da igreja protestante, eu comecei a questionar também. Tem pessoas que estavam dentro da igreja, que estavam dentro da renovação, que estavam sob influência protestante. Tem, não vou dizer que não tem. Mas a renovação carismática católica, eu tinha essa dúvida, de tanto que eu ouvia isso que você falou na mensagem. É influência protestante, é ação protestante, é um ataque protestante à igreja, é protestanizar o catolicismo. Tem pessoas que têm essa visão? Talvez. Mas você generalizar a renovação carismática católica está errada, porque ela não é uma heresia. Ela foi analisada por padres, por bispos, pelos papas. Ela foi acolhida por João Paulo II, ela foi acolhida pelo Papa Paulo VI, ela foi acolhida pelo
pelo Bento XVI. Ela foi acolhida até por Francisco. Ela é acolhida pelo Papa atual. Então, veja, aqui, essa pecha de falar, olha, a renovação carismática católica é pura influência protestante, começa a ser questionada. E eu fui estudar. Gente, veja, eu fui estudar. Não é porque alguém falou que é verdade absoluta, eu fui estudar. Aí eu fui pesquisar a história de João 23. Não sei se você conhece, Carcará. João 23, ele é o Papa que propôs o Concílio Vaticano II, que muitas vezes está sendo atacada de forma brutal por linhas mais tradicionalistas. E agora eu não quero entrar sobre o Concílio Vaticano II. Depois, mais tarde, a gente fala sobre o Concílio Vaticano II. Como todo concílio da Igreja, a Igreja apresenta alguns problemas e apresenta soluções para esses problemas. O Concílio Vaticano II é o concílio pastoral. E ele propõe, nesse Concílio Vaticano II, uma apresentação do catolicismo de uma forma mais diferente, um pouco mais diferente. Por que João 23 faz isso? Isso aqui é história, isso aqui está gravado nos livros, isso aqui não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Fui estudar. Por quê? Porque muita gente falava isso, a renovação é ataque protestante dentro da igreja, o Concílio Vaticano II é ataque protestante dentro da igreja. Isso tem algo que isso possa ser. Tem pessoas que talvez estejam com essa má intenção? Tem. Mas isso é real? Eu não sei, eu fui estudar. Veja, João 23, ele é santo. A igreja canonizou João 23. João 23 ele foi beatificado por São João Paulo II e canonizado pelo Papa Francisco, no mesmo dia em que canonizou o próprio João Paulo II. Então, João 23 é santo. Se João 23 é santo, assim como João Paulo II é santo, a igreja não vai declarar que alguém é santo se a igreja não mergulhou profundamente na história desses homens. Tudo o que falaram, tudo o que fizeram, tudo o que ensinaram, tudo o que escreveram, como se comportaram, como viveram. A igreja nunca vai ousar chamar alguém de santo, santificar uma pessoa, sabe, declarar essa pessoa é santa, sem ter feito um estudo aprofundadíssimo dessas pessoas. Então, parte do pressuposto, Carcará, João 23 é santo. Foi ele que propôs o Concílio Vaticano II. Qual que era o contexto da proposta de João 23? Acabada a Segunda Guerra Mundial. O mundo estava arrasado. O mundo estava arrasado. E João 23, um homem muito humilde. Sabe, um homem que virou papa, mas era um homem muito humilde. Filho de Aldeão. Então, quando ele era núncio apostólico, ele ia para aquelas regiões da Europa que sofreram brutalmente, tanto pelo nazismo quanto pelo comunismo, que no fundo é primo e irmão um do outro. E hoje em dia a gente já sabe disso. Ah, um é de esquerda, outro é de direita. Não, é tudo primo e irmão, só muda o nome. Não tem essa de ser de direita. Veja, socialismo é um tipo de socialismo. Por isso que é bom estudar. Enfim, João 23, quando núncio é quem trabalha para o Papa. Então, o Papa da época, antes de João 23, nomeou João 23 como núncio numa cidade, nessas aldeias, dessas regiões que foram muito sofridas. E João 23 chegava nessas aldeias, por exemplo, na Bulgária, porque ele foi muito na Bulgária. A Bulgária foi dominada pelo comunismo durante muito tempo, até os anos 80.
Então, no comunismo, você não pode ter igreja, a igreja não pode funcionar adequadamente, o padre não pode ensinar, não pode dar catequese, não pode nada. Para você celebrar uma missa é uma dificuldade. Então, ele chegava nas aldeias e percebia que aquelas pessoas que não tinham toda uma formação religiosa católica profunda, mas que foram batizadas, que foram crismadas, que viviam ao redor da igreja e agora não tinham mais igreja. Aquelas pessoas, apesar de não ter mais a assistência diária da igreja como instituição, porque a igreja estava proibida de agir, a igreja estava sendo perseguida, matavam-se padres, matavam-se leigos, o comunismo mata. Este homem, ele percebeu naquelas aldeias que ele percorria, as pessoas humildes tinham uma relação profundíssima com o Espírito Santo. Apesar de não ter mais tanta formação, aquelas aldeias, aquelas pessoas aldeãs, humildes, viviam debaixo dos dons e carismas do Espírito Santo. Não tinha padre que orientasse, não tinha. Eles estavam tão bem formados pela igreja antes do ataque do comunismo, que quando a igreja foi proibida de agir, não tinha como arrancar de dentro daquelas pessoas humildes e simples e pequenas a relação delas com o Pai, com o Filho e principalmente com o Espírito Santo. Então, João 23 viu uma série de situações em que os carismas do Espírito Santo explodiam. Eu estou falando de catolicismo. Eu não estou falando de protestantismo. Eu estou falando de pessoas que viviam debaixo de perseguição brutalíssima, tanto de nazismo, como de comunismo, como de... Por exemplo, João 23 ia também muito na Turquia. Na Turquia, o que prevalece foi aquela mesma religião que atacou a minha família no Líbano. Então, também na Turquia, era muito difícil para os aldeões católicos estarem perto da igreja, porque a igreja também era perseguida, atacada, fechada. Então, aquelas pessoas aparentemente estavam sozinhas, não tinham mais a assistência oficial da igreja, mas elas não deixaram de ser igreja, e nesse sofrimento brutal, nessa perseguição brutal, nessa dificuldade brutal, elas se abriram à ação do Espírito Santo. E aquilo foi muito forte no coração de João 23. Muito antes dele vir a ser Papa. E ele começou a questionar dentro de si, como é que isso acontece? Como é que essas pessoas estão assim tão dentro da doutrina da igreja sem ter doutrina? Como é que essas pessoas vivem tão dentro dos mandamentos de Deus sem ter que os confesse? Quando tinha era raríssimo. Você percebe? Como é que os dons do Espírito Santo florescem de maneira tão profunda? Dom de ciência, dom de sabedoria, dom de fortaleza, dom de entendimento, dom de piedade, dom de temor a Deus. Percebe? Esses dons eram brutais. E junto desses dons que santificavam as pessoas, havia a explosão dos carismas, que hoje as pessoas acham tão chocante. Orar em línguas, palavra de ciência, palavra de entendimento, palavras. Veja, dom de milagre, carisma de fé. Então, João 23 viu aquilo e ficou extasiado com aquilo. E aí, quando acabou a Segunda Guerra Mundial e ele se tornou Papa, ele percebeu, ele sentiu no coração dele que aquilo precisava ser derramado novamente na igreja. Por que a igreja não estava vivendo como estavam vivendo aquelas pessoas humildes e simples que foram profundamente perseguidas? Então, antes de começar o Concílio Vaticano II, ele faz uma oração na abertura do Concílio Vaticano II, pedindo que a igreja receba novamente e se abra, e aqui é o mais importante, porque ela sempre recebeu os dons e os carismas, mas que as pessoas da igreja possam se abrir
aos dons do Espírito Santo, São João 23 pediu um novo Pentecostes para a igreja. Então, quando a renovação carismática surgiu, ela pode ter surgido até de influências de pessoas de outras denominações, mas a raiz da renovação carismática é profundamente católica. E as pessoas não sabem disso. As pessoas não são informadas nisso. Por isso que eu falo para vocês todos, não fiquem fechados em determinados grupos. Aprenda de bom o que tem esses grupos e vá conhecer os outros grupos. A história de João 23, suplicando o derramamento de um novo Pentecostes na igreja, não que a igreja não tenha o Espírito Santo, ela sempre teve o Espírito Santo, ela é sustentada pelo Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela está em pé porque ela é instituída por Deus, criada por Cristo, instituída por Cristo, querida por Deus, instituída por Cristo e sustentada pelo Espírito Santo. Se não fosse isso, a igreja teria ruído há muito tempo lá atrás. Quando nós estivermos estudando a história da igreja, vocês vão ver. Agora, veja, o que João 23 está falando? Ele não está falando que a igreja não tem o Espírito Santo. Ele está falando que as pessoas não estão abertas ao Espírito Santo. Então, estava na hora da igreja ir para fora. Olha o contexto, ir para fora no sentido de, gente, vamos voltar à base, vamos voltar ao que é essencial, Pai, Filho, Espírito Santo, sacramentos, mas vamos voltar de uma forma em que as pessoas possam realmente mergulhar nisso. Aí um grupo dentro do Concílio Vaticano II, depois do Concílio Vaticano II, não levou isso adiante, um grupo poderoso. E criou uma história chamada o tal do espírito do concílio. Não existe espírito do concílio. O que João 23 quis é que nós todos pudéssemos mergulhar no Espírito Santo que nós já tínhamos recebido no nosso sacramento. E um grupo de pessoas desvirtuou os trabalhos do Concílio Vaticano II. Veja, isso é um outro problema. E foi bom que o Carcará falou. Então, a renovação carismática, ela não nasce por causa dos protestantes. Ela nasce por causa do sofrimento das pessoas, que católicos não tinham como poder viver o seu catolicismo porque eram perseguidos de morte por ideologias que até hoje estão agindo no mundo. Então, o Espírito Santo sopra aonde ele quer, mas o Espírito Santo não é caprichoso. Ele não faz o que ele poderia fazer o que ele quiser porque ele é Deus, mas ele não age de forma caprichosa. Ele age a partir da igreja, é pelos méritos da Igreja Católica que pôde haver um Concílio Vaticano II, que pôde haver um derramamento do Espírito Santo, ou seja, um mergulho naquele Espírito Santo que nós já recebemos nos nossos sacramentos. O derramamento é isso, é você mergulhar nesse Espírito Santo que já está dentro de você. Então, João 23 entendeu perfeitamente que aquelas pessoas estavam mergulhadas no Espírito Santo que elas tinham recebido da igreja. Só que naquele instante a igreja estava cerceada, estava calada, estava perseguida, estavam sendo mortos. Mas o Espírito Santo continuou a agir por causa da igreja. E é isso que ele pede para o Concílio Vaticano II, gente. E hoje em dia existe uma campanha brutal contra o Concílio Vaticano II, sem entender essas situações. Isso é influência dos protestantes. Pode ter alguma influência dos protestantes em algum lugar? Claro que pode, como pode ter um monte de coisa. Mas o que acontece é que a gente não sabe a raiz das coisas. Então, falar que a renovação carismática católica é pura inspiração protestante é um erro. Um erro grave. Uma falta de conhecimento histórico. Analisar o Concílio Vaticano II por aquilo que foi mal interpretado no concílio, ou por aquilo que o concílio não trabalhou, também é um erro. Você percebe? Se todos os concílios fossem perfeitos, analisassem todos os problemas da igreja e propusessem soluções para todos os problemas da igreja, não haveria necessidade de vários concílios. O Concílio Vaticano II trabalhou algo
que era importante na época. Deixou alguns pontos sem trabalhar? Deixou. Aqui há uma falha nesse concílio, como há falhas em outros concílios. Você percebe? Temas que deveriam ter sido trabalhados e não foram, verdade. Mas isso não acaba com o Concílio Vaticano II, isso não destrói o Concílio Vaticano II. Isso não desmerece o que de bom o Concílio Vaticano trouxe, II. Você percebe? Então, essa visão radical, essas posturas radicais que a gente toma sem conhecer profundamente a história das coisas, é péssimo. Veja, então, eu fui profundamente curado, Carcará, dentro da renovação carismática católica. Eu já era mariano, meu coração sempre foi mariano desde pequeno. Eu sempre amei a Eucaristia desde pequeno. E foi isso que me trouxe uma tristeza de ver a teologia da libertação desprezar a Virgem Maria, desprezar a oração, desprezar a Eucaristia. Isso foi um dos grandes pontos que me magoou profundamente em relação aos erros da teologia da libertação. Você percebe? Mas na renovação carismática eu fui profundamente curado. Só que, como todo movimento da igreja, tem limites. As pessoas erram, as pessoas se fecham. Então, eu não posso colocar a renovação carismática católica no mesmo nível da teologia de libertação. Historicamente, isso não é certo e não tem a menor coerência. A gente precisa viver as coisas, estudar as coisas. Eu vi erros na renovação carismática? Vi. Eu vi pessoas que cantavam na missa quando não era para cantar, que batia palma na missa quando não tem que bater palma na missa. Mas aquelas pessoas estavam voltando para a igreja, gente. Elas não tinham noção do que era a Sagrada Eucaristia. Percebe? Com o tempo, houve correções necessárias. Claro que houve. Tem gente que até hoje bate palma na missa. Gente, isso não pode. Nós estamos diante da atualização do sacrifício de Jesus na cruz. Mas sabe, quem está entrando na renovação não vive isso, não tem noção disso, precisa ser formada. Qual que foi o erro? Que as pessoas que voltaram para a igreja a partir da renovação precisavam ter sido formadas, acolhidas e formadas dentro da sã doutrina. Aconteceu isso? Essa é a questão. Então, veja, nós precisamos deixar que o Espírito Santo ilumine a nossa forma de enxergar o mundo. Dom da ciência. Como Deus enxerga. Como é que Deus enxerga a teologia de libertação? Ele enxerga... Como é que eu sei que Deus está enxergando a teologia de libertação desse jeito? Porque os papas se pronunciaram. Bento XVI se pronunciou, São João Paulo II se pronunciou. Você percebe? Os papas falaram em nome de Deus, porque eles têm autoridade dada por Deus para isso. Em matéria de doutrina, de moral, eles recebem de Deus a infalibilidade papal. Então, quando um João Paulo II, que é santo, fala, ele fala como Papa e como autoridade dada pelo Espírito Santo. Então, quando o Papa falou das heresias da teologia de libertação, nenhum católico deveria ter a ousadia de não ouvir e acatar. Agora, veja, quando o Papa acolhe a renovação carismática, ele não está acolhendo porque ele acha legalzinho, porque ele acha bacana. Você percebe? Existe aqui doutrina, existe aqui uma realidade que não vai contra a igreja, muito pelo contrário. Nós é que não sabemos história. Então a gente ouve falar e adere àquilo de forma automática. Vamos questionar, vamos estudar. Você percebe? Então, São João 23, ele ficou completamente extasiado de ver a ação do Espírito Santo que veio através dos sacramentos da igreja no coração de um monte de gente muito humilde e pobre que estava sendo massacrada por impérios terríveis e não negaram Deus e continuaram em Deus e, mais importante ainda, mergulharam profundamente nesse Deus.
E ao mergulhar profundamente nesse Deus, viviam os dons de santificação e os carismas. Isso tem que estar acontecendo na igreja inteira, porque a igreja inteira é movida pelo Espírito Santo. Então, por que não acontece? Porque nós sufocamos a ação do Espírito Santo. Este é o problema, Tacará. Então, não compare, eu sei que acho que você não quis fazer essa comparação, mas não compare. Heresia é heresia. E movimentos na igreja são movimentos na igreja. Pelo fruto, a gente reconhece a árvore. Tá bom? Muito bem, gente. Foi muito bom, Cacará. Muito obrigado pelas suas colocações. Eu acho que isso serve bastante para todos nós, para a gente ter uma visão mais madura das coisas, menos passional e mais eclesial. Se a igreja declara isso aqui é herético, se o Papa vai lá e declara isso aqui está herético, não começou herético, mas agora está herético, a obrigação nossa é ouvir, porque ele está falando debaixo da autoridade do Espírito Santo, que deu a ele a infalibilidade papal justamente para essas situações. Coisa que os nossos irmãos protestantes não têm. Tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom final de semana, boa missa. Faça uma boa confissão se você estiver com o seu coração arrependido. E até segunda-feira, se Deus quiser.